Boa noite a todos, boa noite meus amigos, minhas amigas. Alguns minutos de atraso, me desculpem, mas é um prazer estar com vocês novamente. Vamos hoje falar do jugo leve, né? Que é o jugo, são os fardos que nós temos que carregar nos nossos ombros, muitas vezes fardos difíceis, situações muito difíceis, principalmente o que nós estamos vivendo neste momento, como humanidade, como seres individuais. Mas antes de iniciar, como sempre, vamos fazer a nossa vibração inicial, para que possamos entrar em contato com nossos mentores, com o plano espiritual maior, para que nós possamos tirar o melhor proveito, né, dessa live, desta noite. Então, convido a todos para fechar nossos olhos por apenas um momento. Agradecendo aos mentores amigos, a Deus, a Jesus, a oportunidade que nos é oferecida mais uma vez de aprendizado, dessa vez, analisando os fardos que carregamos nos nossos ombros, e que o jugo é leve quando nós nos lembramos de Jesus e exercitamos a nossa fé, principalmente a fé no nosso futuro espiritual. Eu peço autorização ao Deus, a Jesus, esses mentores amigos, ao mentor individual, é o mentor que está encarregado de me acompanhar nesse Evangelho, autorização para iniciar mais essa live nessa noite. Graças a Deus e graças a Jesus. O jugo leve. Está no capítulo 6 do nosso Evangelho, o Cristo Consolador, que diz assim: Vinde a mim, todos que andais em sofrimento, e vos achais carregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo vem ensinar aos homens, sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida ou que simplesmente duvida. As aflições pesam com todo o seu peso e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim vós, todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois quem impõe como dever o amor e a caridade. E em seguida fala do Consolador prometido, né? Que é a doutrina espírita, como eu digo sempre, nós espíritas imaginamos que seja a nossa doutrina. Mas muitos né, pensam que cada religião pensa dessa forma, que é o Consolador. Né? Mas a doutrina espírita realmente nos consola, né? Nos auxilia, né, a aliviar esses fardos dos nossos ombros, né? Porque nos oferece a fé no futuro. E essa fé no futuro está ligada à resignação, à compreensão das dificuldades que surgem na nossa caminhada, e que não são poucos, infelizmente, né? Mas, se nós sobrevivermos a isso e conseguirmos ter fé em Deus, em Jesus, né? E nós, com certeza, né? E, claro, termos um futuro espiritual melhor, com muitas alegrias, né? Porque nós estamos caminhando para um planeta de regeneração e certamente faremos parte dele se nós nos esforçarmos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, como Jesus nos diz. Primeiramente, o que é jugo? O jugo é opressão, submissão, disciplina forçada, domínio. Quem nasceu no interior como eu, né, ou pessoas tiveram oportunidade, né, ou já conhecem, né, o jugo é tipo de uma canga que se usava nos carros de boi antigamente, e até hoje, claro que se utiliza em algumas partes do mundo, né, que faz com que dois animais andem juntos no mesmo passo, mas não andem um à frente do outro,
para puxar aquele carro, que se um puxar com mais força, acaba machucando o pescoço do outro. Esse jugo é esse, Jesus fala do jugo, nós andarmos lado a lado com ele, né? Seguindo as suas leis. E andar lado a lado com Jesus não é fácil, né? E também é utilizado por seres humanos esse jugo, quando queremos dividir um peso, né, de um lado e do outro, né? Eles utilizavam nas costas esses instrumentos, né? Na Ásia ainda se faz isso, nós vemos o pessoal asiático ainda usando isso, né? As costas, né, equilibrando o peso. Se alguém tentar ir mais à frente, né, puxando realmente vai machucar. Então, a canga vai machucar o pescoço do animal. Por isso que Jesus fala o jugo. O jugo de Jesus é suave. Os dois devem andar no mesmo passo. Mas o jugo de Jesus? O que Jesus falou para nós desse jugo, né? Nós procuramos andar de acordo com os seus ensinamentos, seguirmos os seus passos, seguir suas pegadas, né? Procurar seguir seus ensinamentos. Isso não é fácil, né? Mas se pensarmos em tudo que ele nos ensinou, principalmente em relação à vida futura, nós procuraremos, na medida do possível, seguir os seus passos. O fardo que nos foi colocado nos ombros, com certeza se torna mais leve, né, de carregar esse fardo, se tornará bem mais fácil com Jesus e com fé no futuro. E podemos ter a certeza de que este fardo somos nós que construímos. Isso é que a doutrina espírita nos esclarece principalmente. Ao longo de nossas encarnações, nós construímos esses fardos. Não só nas encarnações anteriores, e muitas vezes na encarnação atual. Por deslizes que nós cometemos, né? Por erros que nós cometemos, até pensando que estávamos fazendo certo. Pensamos que estamos fazendo certo, pensamos que estamos fazendo certinho, mas nós mais adiante descobrimos que não era tão certo assim. Nós somos seres em evolução, em crescimento, isso acontece muito conosco. Muito que nós fizemos há anos atrás, ou há décadas atrás, como nós que já temos uma idade mais avançada, nós vemos que nós fizemos errado. Sempre é tempo de nós tentarmos, na medida do possível, né, reparar essas situações. A doutrina espírita, né, ela nos diz com palavras corretas, né, que Deus não é ruim. E que essas dificuldades que nesse capítulo traz para nós, que usa o nome de fardo, né? E que sendo nós, espíritos imortais, quando desrespeitamos as leis divinas, sabemos que em algum momento teremos que resgatar isso. E quando estamos nos preparando para o reencarne, escolhemos alguns fardos. E às vezes escolhemos alguns fardos que são até pesados demais, por isso muitos sucumbem à prova. Pensamos que queremos muitos fardos dos nossos ombros e acabamos por, né, desistir no meio do caminho. Mas não é essa, não deve ser essa a nossa atitude, devemos sempre enfrentar. Estamos preparando a reencarnar, nós temos a oportunidade, né, de escolher essas dificuldades. Né? E nós falamos sobre isso, né, nas palestras anteriores, falando na preparação para o reencarne. E sempre ao longo da reencarnação presente se torna difícil, né? Nós não angariar mais alguns fardinhos, porque nós somos seres que ainda cometemos muitos enganos. Jesus diz para nós que a verdadeira vida não é essa vida aqui na Terra, não é? Com o corpo, que o corpo é apenas um empréstimo que Deus nos oferece a cada encarnação. Mas a vida do Espírito, que sim, é imortal e sobrevive a todas as dificuldades do nosso caminho. Jesus, em sua sabedoria, se utilizava através das parábolas, das coisas do cotidiano, né, daquele povo, para que eles entendessem o que ele estava dizendo. Ele falava de uma forma, claro, que seus seguidores pudessem compreender. E o jugo era algo compreensível para eles. Porque naquele tempo era comum o uso de animais no transporte. E mais ainda, eles viviam sob o jugo romano, onde eles não tinham sequer direito a reclamar de nada. Suas propriedades podiam ser confiscadas, qualquer que se reclamasse seria agredido, seria humilhado, poderia se tornar escravo, e se tivesse filhos fortes, poderiam ser escravizados também e levados para serem remadores naquelas galeras, naqueles navios romanos, onde sairiam dali mortos, porque quando não conseguiam mais remar, que ficavam, não tinha nada, eles eram jogados ao mar.
Né? Entre Paulo e Estevão existe esse relato, porque Estevão foi escravizado dessa forma, após o seu pai colocar fogo, né, numa granja, como eles falavam, numa chácara de uma pessoa, de um romano lá que era famoso. Mas não vou contar a história não, porque esse livro é maravilhoso, eu convido a todos para lerem o livro Paulo e Estevão, que é fantástico. Que é o primeiro mártir do espiritismo, né, Estevão é considerado. Então fala muito disso, então, por favor, estão convidados. Hoje, mais que nunca, é importante nós acreditarmos na vida futura. Que muitos, infelizmente, estão sofrendo muito todos os dias com separações de pessoas queridas por culpa, principalmente, dessa pandemia. E Jesus, nos dando a certeza da vida futura, alivia este fardo que está sendo colocado sobre milhares de ombros aqui em nosso país e milhões de ombros em todos os planetas. Né? Meu fardo é leve, Jesus nos diz. O jugo de Jesus é suave, porque Ele nos pede que procuremos andar lado a lado com Ele apenas, porque Ele nos dá a certeza da vida futura. E se nós não tivermos certeza da vida futura, nós dificilmente conseguimos vencer o que surge no nosso caminho, que não são poucos, principalmente agora. Quantas pessoas com dificuldades, até de se alimentar, é um jugo muito difícil, é um fardo muito pesado, porque a pessoa não sabe do dia de amanhã. Jesus nos fala, não se preocupe do dia de hoje, né? Porque o amanhã já é mais difícil, mas hoje está difícil. Né? O dia de hoje e o dia de amanhã também, porque nós não sabemos como será o dia de amanhã. Não são só as pessoas que não têm condição, não. Todas as pessoas, independente da condição social, independente de ser famoso, independente de qualquer posição que ocupe na sociedade, estamos todos preocupados. Estão todos numa situação de fragilidade. E nos esclarece que quando nós suportamos as adversidades, sem maldizer a Deus, que é muito importante, né? Nós nos elevamos. E em nosso retorno ao mundo espiritual, seremos muito mais felizes. E felizes também nas nossas reencarnações. Andar lado a lado com Jesus é procurar nos lembrar dele diante de qualquer situação, imaginar como ele reagiria naquela situação. As regras do respeito ao próximo, os deveres da caridade. Vinde a mim todos vós estáis cansados e eu vos aliviarei. E Jesus realmente nos alivia através do Evangelho. Mas faz tanto sentido para a nossa geração como agora. Em um momento que tanto individualmente quanto como humanidade, coletivamente, estamos todos sofrendo e todos inseguros. Independente da condição financeira, intelectual, se possui cargos ou não, este fardo atinge a todos os ombros dos habitantes desse planeta. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, como diz no texto que eu li, né, no início, encontra consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, e que nós não aprendemos ainda. Né? Todos os sofrimentos, essas dores, não podemos perder a fé no futuro, apesar de todas essas dificuldades. Quando Jesus nos prometeu que enviaria o Consolador prometido, nos permitiu conhecer o Espiritismo, a doutrina espírita. Através de Allan Kardec, né, que foi o codificador dessa doutrina maravilhosa. Com certeza aí conseguimos compreender com mais entendimento o que Jesus quis nos mostrar, como o fardo pode se tornar mais leve. Porque realmente não é fácil sobreviver, né, a tantas dificuldades, que não são apenas as que vivenciamos hoje, mas por toda a nossa encarnação. Reflexo do planeta que estamos reencarnados, onde as dificuldades são a constante em nossas vidas. E como tem sido difícil, principalmente nos últimos dias. Quando se imaginava, né, que a situação estava sob controle, retornam as dificuldades, muito parecidas com aquelas que ocorreram no início da pandemia, há um ano atrás. Muitas pessoas desencarnando, né, a pandemia atacando a muitos, os hospitais cheios, lotados. Muitas pessoas não respeitando, muitas pessoas fazendo festas.
angariando fardos para os ombros no futuro espiritual, porque tudo que nós fizermos em desrespeito às leis de Deus, em desrespeito às leis humanas também, porque é um desrespeito às leis humanas, porque foi avisado, está sendo avisado, e as pessoas não estão entendendo isso, infelizmente, principalmente os nossos jovens. Se todos soubessem da reencarnação, né, trazemos conosco o nosso retorno ao mundo físico, esses julgos, esses fardos que construímos na nossa encarnação, que vai fazer parte das nossas provas de encarnações futuras, muitos não estão cometendo esses enganos, porque são enganos, que as pessoas soubessem e muitas vezes ouvem, mas não acreditam, não querem acreditar nisso, realmente o mundo estaria diferente, e estaríamos passando por uma situação tão difícil. Mas se estamos passando por isso, é porque existe uma razão. Porque Deus não é injusto, nós não podemos nunca ter essa ideia. Deus sabe de todas as coisas. Não duvidemos nunca da justiça de Deus. Infelizmente, muitos de nós ainda somamos através de atos errôneos, mas algumas dificuldades nessa presente encarnação. E essas pessoas que cometem esses enganos, né, realmente estão cometendo atos errôneos que realmente refletirão no futuro espiritual. Nessa encarnação ou nas futuras, que às vezes é muito rápido, né, o retorno dos nossos atos negativos que cometemos. Nesse momento que estamos vivendo, né, observamos muitos trazendo para os ombros mais débitos, ou mais fardos por inconsequência e por desrespeito. Não só pessoas comuns, mas também governantes, mas também pessoas que acabam tirando proveito da situação. Fardos esses que nós sabemos serão resgatados ou nessa vida ou em vidas futuras. Jesus não quis de forma nenhuma diminuir o valor de nossas tristezas e decepções, mas nos mostrando que tudo isso passa. E se nos lembrarmos que ele sofreu e venceu todas as dificuldades e sofrimentos, né, por ter fé em Deus e saber que o que passamos aqui de sofrimento, quando somos fortes em nossa fé e acreditamos que quando esses sofrimentos surgem para a nossa evolução, não reclamamos, suportamos e com certeza nós vencemos. O mais importante, né, que a gente fala sempre, que Jesus não tinha nada a resgatar por ser um espírito puro, não tinha nenhum pecado, né, como se diz, diferentemente de nós que estamos aqui recebendo uma nova oportunidade através da reencarnação, carregando fardos que nós construímos ao longo das nossas encarnações. Quando Jesus nos diz que o seu fardo é leve, está nos dizendo que quando você tem fé em Deus, tudo de negativo e sofrimentos que ocorrem, né, em nossas vidas, com a fé se torna mais leve. E o mais importante, Jesus jamais fez imposições para que alguém caminhasse com ele. Siga-me se quiser. Ele jamais forçou alguém a seguir ou seguir seus ensinamentos. Inclusive, quando saiu para reunir os seus discípulos, né, ele apenas os convidou. Eles podiam aceitar ou não. Né? E mesmo sabendo que seguir a Jesus naquele momento não era fácil. Hoje é mais fácil seguir a Jesus, né? Não são perseguidos, né? Pelo menos aqui na maioria do mundo, né? Exceto alguns países que ainda, né, perseguem os cristãos, podemos falar livremente, mas no tempo de Jesus não era assim, nós sabemos disso. Tanto é que os seus seguidores sofreram muito, né? Morreram nas arenas, né? Degladiando com leões nas arenas, muitos foram usados como tochas nas ruas, né? Sendo queimados com óleo, tendo que se esconder nas cavernas para cultuar, para orar, era muito difícil naquela época, né? O Evangelho é um conforto para aqueles que sofrem. Sendo mansos, ou seja, sendo resignados diante dos empecilhos que surgem em nossas vidas. Deixando claro que resignação não é nos acovardarmos diante das dificuldades que surgem. Resignação é depois de tudo que nós tivermos feito e vemos que realmente não houve uma forma de nos livrarmos daquela situação, é porque nós temos que realmente passar por aquilo e devemos carregar, ou procurar carregar o nosso fardo da melhor forma possível, né? Devemos ter coragem aliada sempre à fé em Deus. Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis, não é verdade? Nós ouvimos sempre isso.
E nós podemos ter a certeza de que se os fardos estão em nossos ombros é porque nós temos condição de carregá-los. Né? E sendo espírito reencarnante, sabemos, né, que nós podemos escolher as nossas provas. E se nós as escolhemos, temos condição de vencê-las. Devemos ser humildes de coração, porque quem possui humildade sabe e aceita que somos imperfeitos e não julga a Deus imaginando ser ele ruim para nós. Mas compreende que os males que sofremos, né, são apenas criações nossas. Apenas nós, quando aceitamos nossas imperfeições, mostramos que somos humildes. E os humildes aceitam seus erros, aceitam que cometeu enganos. Né? Quando aceitamos nossas falhas, que são, na verdade, desobediência às leis divinas. Quando desobedecemos às leis de Deus, nós falhamos. E quando a vez que nós falhamos, nós teremos que resgatar, teremos que rever, né, o que nós fizemos. Procuremos ser mais observadores de nossas atitudes em relação ao próximo e a nós mesmos. Neste momento que a humanidade vive, muitas dificuldades estão surgindo. E se torna muito difícil para muitos sobreviver a tantas dificuldades. Fato que se apresenta em forma de insegurança, de tristeza, de desemprego, que está sendo uma coisa real neste momento. A pessoa não sabe se amanhã terá como sustentar os seus familiares. A separação de pessoas amadas, que é uma situação muito difícil, é uma separação diferente de todas que nós já vimos, que sequer se pode visitar alguém que está internado, principalmente, né, se está relacionado à Covid. Sequer se pode visitar se acontece de desencarnar. É muito difícil. Eu separei um texto que chama O Fardo, que é do livro As Cartas de Chico Xavier, claro, psicografado pelo Chico, mensagem do Emmanuel, que diz o fardo, que é muito interessante, que eu vou lendo e vou comentar cada parágrafo, que é muito interessante. Que diz assim: quando a ilusão te fizer sentir o peso do próprio sofrimento, como sendo excessivo e injusto, recorde que não estás sozinho no grande roteiro. Né? Nós sempre teremos companhia de espíritos amigos e simpáticos, encarnados e desencarnados, e nosso mentor individual que sempre nos ampara. Então, não nos esqueçamos, né, que nós não estamos sozinhos nunca. E assim, cada qual tolera a carga que lhe é própria. Ou seja, os fardos que podemos estar certos, né, são sempre criação nossa, através de nossas várias encarnações. Então, nós temos o nosso fardo a carregar. Aí segue: fardos existem de todos os tamanhos, de todos os feitios. Claro, não devemos observar os fardos alheios, né? Se está mais ou menos pesados que o nosso. Cada qual constrói o seu fardo, de acordo com as atitudes que se toma ao longo das encarnações. Mas se o nosso fardo está um pouco mais leve e do nosso próximo está um pouco mais pesado, não devemos não auxiliar. Porque ele tem o fardo, ele que carrega, e nós pudermos estendermos a mão, devemos fazer isso, né? Aí ele segue: a responsabilidade do legislador. Quem é responsável pelas leis, pelo cumprimento, seu cumprimento, carrega sempre um fardo pesado, que jamais irá agradar a todos. O legislador é assim, né? Se ele faz uma lei, agrada a uns, desagrada a outros. Então, é um fardo realmente pesado também, apesar de não vermos assim. A tortura do sacerdote. A decisão de seguir o sacerdócio, né, é uma prova extremamente difícil, tendo que abrir mão de muitas coisas, mesmo porque se toma essa decisão sempre na juventude, né? E quando se fala em sacerdócio, podemos citar o nosso Chico Xavier, podemos citar o nosso Divaldo Franco, podemos citar esses ícones que doaram a sua vida em benefício do próximo. Né? Não que dizendo que seja uma tortura, mas se tem que abrir mão de muitas coisas em nome da caridade, em nome de Deus, em nome de Jesus. Porque é muito difícil, eu imagino que seja difícil, né? Porque se abre mão de muitas coisas, né, para se doar em benefício do próximo, em benefício do outro. A expectativa do coração materno, esse é um fardo muito pesado realmente, é um fardo dos mais pesados que se tem conhecimento, porque jamais se... as pausadas, tá? Mas vamos continuando, né? A expectativa do coração materno, eu estava falando.
que é um fardo dos mais pesados que temos conhecimento, né? Que jamais nós se livra dele, né? Mesmo após o retorno ao mundo espiritual, desde a gravidez, a infância, a juventude, a idade adulta e na velhice, né? Quando é possível, né? Após a morte também. Então, a mãe está sempre preocupada com o filho, né? Eu me lembro de uma postagem que tem que a mãe está no hospital com soro, né? Aí o filho que está acompanhando, ele dorme, ela levanta, né, da sua cama, do hospitalário, e vai lá cobrir o filho. E é exatamente essa imagem, né? E nós sabemos disso nos trabalhos da nossa doutrina espírita, no nosso trabalho que nós fazemos, né? Normalmente um filho desencarnado que está em situação difícil, que não está aceitando o retorno, não está aceitando as situações, revoltado após a morte, quem é que vem buscar aquele filho? É sempre a mãe, em espírito, vem buscar aquele filho. E por mais que ele esteja revoltado, por mais que ele esteja magoado, quando ele vê a mãe, é muito lindo, porque ele realmente desmonta, vamos dizer assim, né? Então, ser mãe é um fardo realmente muito pesado, porque se leva isso por toda a vida, né? O pavor da criança sem ninguém. Realmente nós vemos muitas crianças passando dificuldades, muitas crianças em sofrimento, né? E sempre foi assim, infelizmente, né? Mas é uma situação muito difícil, é um fardo pesado demais e presenciamos constantemente, né? As chagas do corpo abatido, que presenciamos em grande número, especialmente nesse momento tão difícil para todos. As chagas não apenas do corpo, mas incluem também as chagas da alma. Aprenda a atender o serviço e a luta dos semelhantes, para que não te suponhas vítima de um herói. Num campo onde todos somos irmãos uns dos outros, mutuamente identificados pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas dores e pelos mesmos sonhos. Estamos todos no mesmo campo de batalha, onde todos, a nosso modo, sofremos. Vencemos algumas vezes, não podemos permitir que as dores derrotem nossos sonhos. Não vamos desistir, mesmo que o fardo nós imaginamos que esteja um pouco pesado. Suporta o fardo de tuas obrigações valorosamente e caminha. Não devemos desistir jamais. Nossas obrigações são apenas nossas, né? E somos responsáveis por elas. Não desanimemos. Do cascalho pesado emerge o diamante, ele continua. Infelizmente, ainda para nós, os sofrimentos, as dificuldades do caminho, que nós, pedras brutas que somos ainda, mas já fomos mais pedras brutas ainda anteriormente, iremos adquirir o brilho do diamante, que só através da lapidação consegue brilhar. E essa comparação com o diamante é perfeita. Nós somos criados espíritos simples e ignorantes e vamos sendo lapidados ao longo das nossas encarnações. Mas para nós atingirmos o brilho de Jesus, o brilho desses espíritos de luz que conseguiram atingir a angelitude, demora. E, infelizmente, para nós brilharmos, nós precisamos ainda desses fardos nos nossos ombros, precisamos dessas ferramentas que nos machucam, que são o quê? Os sofrimentos, as dificuldades que surgem na nossa caminhada. Do fardo que transportamos de boa vontade, procedem as missões de que necessitamos para a vida maior. E é exatamente o que eu acabei de falar, né? Carregar o fardo com lamentações não nos eleva, mas sempre com fé e resignação. Só assim o nosso esforço terá valor para Deus. Dirás talvez impulsivamente, ele continua, é o ímpio vitorioso, né? É aquelas pessoas que erram e nós imaginamos que eles estão sendo vitoriosos, mesmo estando errando. Não nos enganemos. Quem através de atos errôneos nos passa aquela falsa ideia de vitória, né? Veremos que no futuro aquela falsa vitória se transformará em sofrimento e resgate acompanhado de sofrimento. O mal coroado de respeito, também presenciamos isso, né? Homenagem e aplauso a que usurpa, prejudica o próximo, a muitos. Mas podemos ter a certeza que no mundo espiritual esses aplausos não existem, apenas sofrimento e resgates difíceis. Então não nos iludamos em ver pessoas que são os ímpios, que são as pessoas que cometem erros,
erros, né? Nós apreciamos muito isso, pessoas que se enriquecem através do sofrimento do outro, de vício principalmente. Então, não nos enganemos, no momento oportuno, todos irão resgatar os seus erros, né? O gozador indiferente, aquele que nada leva a sério, né? Pensa que a reencarnação é uma grande brincadeira, certamente está construindo fardos pesados para os seus ombros, estará sempre na retaguarda daqueles que levam a sério as leis divinas. Mas todos terão a oportunidade, né, de reparar tudo isso, mas estarão sempre na retaguarda daqueles que se esforçaram mais e que levaram as coisas mais a sério, principalmente as coisas de Deus. Carregarão, porventura, alguma carga nos ombros? Vem a pergunta. Responderemos, no entanto, que provavelmente viverão sob encargos mais pesados que os nossos, de vez que a impunidade não existe. Se o suor te alaga a fronte, se a lágrima te visita o coração, é que a tua carga já se fez menos densa, convertendo-se gradativamente em luz para a ascensão. Então, nosso suor, as nossas lágrimas, né, elas são um alento, elas são um alívio para que nós ascendamos, para que nós consigamos, né, no futuro espiritual, estarmos melhores, estarmos muito mais evoluídos, né, espiritualmente, e com certeza faremos parte do mundo de regeneração que nosso planeta está se preparando. As lágrimas são a nossa redenção. Ainda que não possas marchar livremente com o teu fardo, avança com ele para a frente, mesmo que seja 1 milímetro por dia. Olha o que ele fala para nós. Por menor, né, que sejam nossos passos, não devemos parar. Procurar caminhar, nem que seja 1 milímetro por dia. O que é 1 milímetro, né? Parece quase nada, mas ele nos convida a não deixar de procurarmos avançar, apesar das dificuldades que surgem na nossa caminhada. E depois ele nos diz, lembra-te do madeiro afrontoso que dobrou os ombros doídos do mestre. Sobre os braços duros do lenho infamante, jaziam ocultas as divinas da ressurreição para a divina imortalidade. O Mestre Jesus é sempre o nosso exemplo de fé e de humildade a carregar o fardo que para ele foi a cruz. Façamos como ele, carreguemos nossos fardos. Se é pesado, peçamos auxílio onde quer que seja em igrejas, em casas espíritas, no CVV, a valorização da vida, que é um auxílio maravilhoso que se pode oferecer a todos que estão em dificuldades, que querem desabafar, que querem desabafar de uma forma sem que ninguém saiba, né? O CVV oferece isso às pessoas, eu falo porque eu tive a oportunidade de um período de ser voluntário lá, e realmente é assim que funciona. Então, não desistamos dos nossos fardos. Lembrando do Mestre Jesus nesse momento, e lembrando que ele não tinha nada a resgatar, e nós sempre temos algo a resgatar, somos espíritos em evolução. Um CVV, casas espíritas, igrejas, um amigo, mas não desanimemos, né? Sigamos em frente, nem que seja apenas 1 milímetro por dia, como está feito aqui o convite. Então, que nossos fardos se tornem sempre mais leves, né, no nosso caminhar. Não desistamos. Temos fé em Deus, fé em Jesus e fé em nós mesmos. Por que não fé em nós mesmos? Mas nós temos fé apenas no plano espiritual, mas também em nós mesmos, porque nós temos a certeza que nós conseguiremos. Quando nós temos a fé em nós mesmos, as coisas se tornam mais fáceis, não desanimamos. Seguimos em frente. Vamos seguir em frente, não vamos desistir. O momento é difícil? Sim, o momento é difícil. Mas quando nos preparamos para reencarnar aqui, nós não nos lembramos, mas nós sabíamos das dificuldades que passaríamos. E se nós sabíamos que a doutrina espírita nos esclarece dessa forma, e podemos ter a certeza de que é assim, não vamos desanimar. Vamos seguir em frente, vamos carregar os nossos fardos. Se tiver pesado, peçamos ajuda. Se alguém estiver com um fardo mais pesado, auxiliemos também. Não esquecendo que o próprio Jesus teve seu momento de pedir que alguém lhe carregasse e auxiliasse o fardo. Simão Sirineu o auxiliou a carregar a sua cruz.
os seus discípulos no Getsemane, um pouco antes dele ir para a crucificação para ser julgado, ele chamou Pedro, João e Tiago para o acompanhar, para ficar com ele. Ele disse assim: fiquem comigo apenas 1 hora. E vocês dormiram. E nós, às vezes, nos colocamos no lugar deles, nós, às vezes, também não reservamos 1 hora para ficar com Jesus. Nós dormimos. Como fizeram os discípulos de Jesus, Jesus os convidou para ficar com ele 1 hora. E você reclamou e vocês não conseguiram ficar comigo por 1 hora. E nós ficamos com Jesus agora por quase 1 hora. Então vamos procurar fazer sempre isso. Vamos procurar reservar um tempinho para ficar com Jesus. Ele nos convidou. Como convidou seus discípulos: fiquem comigo por apenas 1 hora. E às vezes nós temos tempo para ver televisão, para ver o jogo de futebol, para fazer uma série de coisas, não reservamos 1 hora para ficar com Jesus e nós acabamos dormindo, como fizeram os seus discípulos. Então pensemos nisso e não reclamemos dos nossos fardos, porque nós tendo fé em Deus e em Jesus, vamos ter a certeza que nós conseguimos vencer e conseguimos carregá-los. Muito obrigado a todos, foi um prazer estar com vocês, mas vamos às vibrações, vamos aos pedidos, né? Vitória Feitosa Leitão, filha da nossa amiga Ana Paula, ela saiu de casa agora à noite com a filha, ela tem problemas e ela me pediu que fizesse vibração. Peço a todos que orem, é Vitória Feitosa Leitão, que vibrar por ela para que ela possa recobrar a sua sanidade e voltar para casa, porque ela saiu com a criança nos braços. José Henrique de Rosa, que é amigo da minha amicíssima Cláudia Ferreira, que ela me pediu para que pedisse vibrações para ele, que está fazendo quimioterapia. Eu já aproveito para pedir também pela Sueli Soares, nossa amiga que também faz químio, né? Que, lá do Hospital Heliópolis, muita amiga nossa, né? E que ela possa seguir em frente, conseguindo vencer essa dificuldade, né? E agora vamos aos aniversários. Patrícia Sanches, minha amiga, fez aniversário no dia 4. Paulo Cida, marido da nossa querida Olga, que está aí, Olga Queiroz, no Paulo Cida, 79, hein? Tá bem o Paulão, né? Fez no dia 4. Felipe Pinheiro fez no dia 5. Nilma Maria Bezerra, minha amiga, também fez no dia 5. Pedro Maravelli aniversariou também no dia 5, nosso irmão do Irmão X, nosso amigo de trabalho. Parabéns, Pedro. Valmir Zirodo, meu amigo, lá da cidade da Gameirinha Pagé, o Valmir, meu amigão, né? Não só compro dele, mas nós nos tornamos amigos. Parabéns, Valmir. O Giancarlo Marquezine, menino lindo, maravilhoso. Parabéns, filho da Silvia Silveira, parabéns. Aniversariou ontem. Evelyn Lemos, né? Que é filha da minha querida Lourdes Lemos e do Fendibal Lemos também, fez aniversário dia 7. A Beth Formagem também, né, irmã da Linda Formagem, minha grande amiga, parabéns, aniversariou dia 7. E Evânia Gomes, nossa prima, sabe de onde? De Poço Redondo, Sítios Novos, lá no Sergipe. Parabéns, Evânia, estamos morrendo de saudade de vocês. Assim que passar tudo isso, nós vamos aí visitar vocês, se Deus permitir, tá bom? Mas agora, infelizmente, não estamos podendo ir, temos que respeitar todas, né, as determinações. Então, foi um prazer estar com vocês, muita paz a todos, um prazer ter vocês comigo novamente. Espero que a apresentação para todos nós, porque não é porque eu estou falando que não sirva para mim também, que o ouvido mais próximo que tem a minha boca são os meus. Então eu falo primeiro para mim. E aproveitando isso, vamos às nossas vibrações finais, fechando nossos olhos novamente, vamos pedindo a Deus e a Jesus que nos ampare, que nos auxilie, que continue amparando a todos, principalmente aqueles que estão em sofrimento, em hospitais, em orfanatos. Vamos vibrar por nossos médicos, nossas enfermeiras, todo o pessoal da saúde, que estão se doando muito mais que todos nós, tratando os nossos enfermos, colocando suas vidas em risco, em benefício do próximo. É um fardo pesado, mas é um fardo que estão carregando com amor. E quando se carrega o fardo com amor, as coisas sempre dão certo. Vibrando pelos professores também, com dificuldades, porque tem que dar aula presencial e muitos estão se contaminando, inclusive alguns estão perdendo a vida, retornando ao mundo espiritual.
vibrando por todo o nosso país, por todo o nosso planeta, vibrando por nossos familiares, vibrando por nossos amigos, vibrando por aqueles que se dizem nossos inimigos, principalmente. Que Deus continue nos amparando, nos protegendo. Que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes visite a todos os hospitais que estão superlotados, de pessoas que estão desencarnando sem ter recurso nesse momento em todo o país. Que a nossa Mãe Maria, com seu manto azul, cubra o nosso país, o nosso planeta, com a sua luz azul. Que visite a cada enfermo, que visite a cada parente, a cada amigo dessas pessoas que estão em sofrimento, para que se acalmem, para que consigam carregar esse fardo, principalmente sem revolta. Que nós possamos estar sempre com a nossa fé no futuro inabalável, tendo a certeza de que nosso futuro é o futuro espiritual, mas que é muito difícil, nesse momento, conviver com essas dificuldades que surgem, pela insegurança, pelo sofrimento, por tudo que nós temos observado que está acontecendo no nosso país, no nosso planeta. Que ilumine os governantes, que dirigem os países, que dirigem instituições, que colocam a mão na consciência, fazendo o melhor pelo povo, pelas pessoas que comandam e pelas pessoas em sofrimento. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz a todos, muita paz nos nossos corações, muita paz onde quer que nós estivermos. E que nós possamos conseguir carregar os nossos fardos com muita fé, com muita esperança. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa semana e que Deus, nosso Pai Jesus, nosso Mestre, continue nos amparando e nos protegendo. Caramba, será que eu esqueci de celular? Ainda bem que o Gui está em mão. Apertei esse aqui.